Olá pessoal, eu tive o prazer, a alegria e eu diria a honra de falar com uma das profissionais que mais entendem de voz no Brasil, a fonoaudióloga Ângela de Castro. Nós gravamos um vídeo onde falamos sobre locução para TV, entradas ao vivo, o medo paralisante, técnicas de narração. Então, a seguir, neste vídeo, os melhores trechos dessa gravação que fizemos no Rio de Janeiro. E confesso para mim, uma aula com Ângela de Castro. Qual é a principal queixa que um jornalista traz para uma fonoaudióloga? Ele vem se queixando do que ele precisa. Muito bem. Partindo do pressuposto de que ele não tem nenhuma alteração vocal e de que ele não vem oriundo de um exame otorrinolaringológico, ele não tem problemas nenhum de laringe nem de pregas vocais, o que ele fala, a minha voz em off é muito distante da minha passagem. É a principal queixa. Sempre. Existe uma Como se ouvisse diferença. muito grande, muito grande. Ele se ouve com essa grande diferença. E por que isso? Aí, claro, cada caso, né? A gente vai chegar por quê que acontece. Porque são situações inteiramente diferentes, né? O local onde ele está, a maneira como ele vai lidar. Você está lá fazendo uma matéria em frente à Candelária, né? Cheia de pessoas e interferências e só a experiência faz com que você administre aquelas pessoas em volta de você, porque todos querem aparecer na televisão, todos querem dar tchau. Então eu acho que tem, não sei, uma tensão aí. Quando ele vai para o carro, às vezes vai fazer o off no carro. Está numa outra situação. Quando a gente está tenso, a nossa voz tende a ficar mais aguda? Na verdade, eu vou fazer para você. Existe uma constrição laríngea. A laringe aperta, né? E não necessariamente, mas a laringe aperta e isso é uma tensão. A primeira coisa que vai denunciar a minha tensão é o aperto laríngeo, a constrição laríngea, que na verdade eu não estou fazendo nada. Eu tirei a constrição laríngea e estou falando habitualmente como deve ser, né? O que, por exemplo, pode ser comum nas entradas ao vivo, quando a pessoa está sob tensão. Sim, sim, porque a entrada ao vivo, ela tem uma coisa ali que você sabe que vai entrar, mas é a qualquer momento, é como se você levasse um susto, né? Vai agora, mergulha, vai agora, corre, vai, chegou sua vez, não é verdade? Então, com a experiência, eu acho que isso vai tendendo a diminuir um pouco, né? No consultório, Sim. o que falar e o que fazer para uma pessoa que chega com essa demanda, com essa voz, entre aspas, agudizada pela tensão emocional do momento? O que nós fazemos é uma simulação em várias situações. A gente vai fazer, eu falei, me mostra o que você faz. Ok. E agora você vai fazer a mesma coisa me contando isso. Porque contar a notícia é o segredo. Eu vou te contar uma história. Eu vou te contar um acontecimento. Evidente que uma coisa contundente, uma criança que acabou de morrer por uma bala perdida, isso é uma outra história. Agora, é muito importante a gente fazer esse distanciamento. Eu preciso noticiar isso da melhor maneira. É muito feio aquela coisa do repórter ofegante, como se ele tivesse acabado de ter pego aquela pessoa do chão, botado na ambulância. Não é aquilo. É uma situação tensa, ela tem um cunho emocional bastante acentuado, mas é importante que eu conte aquilo com seriedade, né? Mas eu não posso me envolver emocionalmente a ponto de prejudicar a maneira como eu vou noticiar aquilo. De minar a sua própria credibilidade. Com certeza, com certeza. Vocês, jornalistas, repórteres, eu acho que vocês têm um domínio, né, daquilo que fazem, um domínio do seu ofício, né, muito grande. Eu tenho uma admiração imensa porque aprendo muito, verdadeiras aulas, né,
com a maneira, com a forma. Eu posso muitas vezes colaborar com essa forma, mas aprendo como é isso, o que eu quero, qual é a minha intenção. Falávamos um pouquinho antes sobre naturalidade. As redes sociais e as novas tecnologias mudaram a maneira como se fala hoje nos veículos clássicos de comunicação? Temos que falar em perfis diferentes de emissoras e jornais. Isso é importante fazer essa generalização. Todo mundo, não podemos generalizar. Mas eu penso que existe uma informalidade excessiva na forma de abordar as pessoas. Qualquer pessoa, né? Muita informalidade. Isso não só no jornalismo, não só nas entrevistas, não só nas... Agora, se as redes sociais... O que eu vejo nas redes sociais é uma maneira muito... uma certa displicência. Entendeu? E aí qualquer pessoa fala qualquer coisa. E tudo é aí, galera. Eu não sei se eu sou daquela galera. Eu acho que, por exemplo, um chefe de cozinha, eu acho que tem uma nobreza naquela alquimia. Então, eu não sei se eu quero ser galera. Eu quero ficar encantada com uma maneira elegante de falar, né? Isso, de alguma maneira, impactou ou mudou a maneira de se falar em televisão? Essa informalidade, sim. Essa displicência, sem dúvida. Sim. Eu penso que sim. Por parte, inclusive, dos entrevistados. Dos entrevistados? Não dos entrevistadores. Entrevistados. As pessoas falam as coisas mais... a nomenclatura, as palavras, enfim. Claro que quem tem uma elegância por natureza, um ator elegante, ele vai ser sempre elegante. Então, eu acho que é importante sinalizar isso. E o que é ser elegante? Quem sabe? Será que é ser careta? Não, tem vários jovens atores que falam lindamente. E se expressam e colocam as suas atuações de uma forma muito bonita. No começo, você orienta a pessoa a sublinhar a palavra forte de cada frase? Eu prefiro que ela fale, ela me diga o que ela considera importante, como seria ela dando aquela notícia. Eu gosto disso. A partir disso, se houver uma palavra que esteja fora do lugar, que não é a ênfase, a palavra de valor ali, e aí sim eu oriento. Se aquilo estivesse repetindo, né? Mas isso é uma forma também. Palavra de valor. Palavra de valor. Outra coisa muito comum que se fala nessas comunidades que reúnem jornalistas e que trabalham não só em TV, mas que trabalham com o audiovisual, é a questão da curva melódica no final de uma frase. Sim. Alguns que jogam a curva para cima, sim. Outros que derrubam a narração. O ideal é o linear? O ideal é que a coordenação fonorrespiratória te conduza nesse fio, no que é necessário. Porque, na verdade, muitas vezes essa curva melódica cai porque eu estou falando e estou te contando que nessa casa existem 3 cômodos e o 4º cômodo acabou meu ar. E aí caiu. Eu não fiz isso. Essa subida, sim, essa muitas vezes é um vício. Entendeu? Então isso precisa de um treino. Né? Essa casa tem 3 cômodos e no 4º e ainda não conseguimos terminar a obra. Isso é vício? Eu acho. E o contrário é falta de Muitas fôlego? vezes falta de fôlego. Muitas vezes. E muitas vezes você só consegue modificar aquilo que você sabe que faz. A consciência do erro. Se você não tem a menor noção, eu vou dizer, você está caindo no final, uma queda de emissão no final das frases. Eu não estou dizendo nada. Tá? Eu posso dizer isso para uma colega que sabe exatamente o que eu estou dizendo. E aí ela vai localizar por que ela está fazendo aquilo. Fora isso, né? Não, eu preciso, junto, verificar o que está acontecendo. Muitas vezes, se existe essa falta de capacidade respiratória, de coordenação, que eu prefiro chamar, de coordenação fonorrespiratória, aí sim, entendeu? Ok, vamos corrigir isso, vamos aumentar essa capacidade, e aí aquilo vai para o lugar.
Existem mecanismos técnicos Com de certeza. aumentar essa capacidade. Com certeza, de coordenar isso da melhor maneira. Diafragma? Esse é o nosso trabalho. É o diafragma também, mas é exatamente ampliou a partir das costelas, alargamento, diafragma, ok? Mas acontece que essa coordenação, a maneira como eu vou deixar sair o ar Como uma sanfona. mais lentamente. Porque não adianta, eu fiz, ok, a coordenação, mas aí acabou muito rápido, não é verdade? Então isso é treino. Mas tem que saber o que faz para a gente poder mudar. Eu sempre costumo dizer, o sotaque, ele não é um defeito, ele é uma característica. Que deve ser retirada ou não, na sua opinião? Na medida do possível, do necessário. Preparar um ator para um filme. O filme se passa no Rio de Janeiro e eu preciso tirar o sotaque do Paraná, o sotaque de São Paulo. E no caso do jornalista? Vai depender. O que acontece? Eu digo sempre, siga seu diretor. Eu digo para todas as pessoas aqui. Quem é o diretor do jornal, do jornalismo? É o editor, chefe. Não é uma decisão do fonoaudiólogo e nem do profissional em si. Não pode ser. Você tem que seguir, você está à mercê daquele trabalho, daquele emprego. Então, se estiver trabalhando dentro da televisão, eu tenho que seguir o meu diretor. E aí cabe ao fonoaudiólogo e ao profissional trabalharem em conjunto. Sempre. Com foco numa diretriz que não lhes pertence. Sim. E aí você não está dizendo que é contra ou a favor retirar o sotaque de ninguém. Não é o que você está dizendo. Não. É mediante a necessidade de um trabalho, do desempenho para aquele trabalho. Coincidentemente, Sim. Antes desta gravação, eu recebi uma mensagem de um repórter Sim. que está passando por um processo de avaliação e está um pouco mais tenso do que o normal, Sim. sobretudo nas entradas ao vivo. Como diminuir a tensão? Que dicas você daria para a pessoa que fica tensa na hora do off, tensa na hora da passagem ou tensa na hora do vivo? O nervoso vai acontecer. Vai acontecer. Então, é com nervoso? É com medo? Vai com nervoso, vai com medo. É assim que vai. Mas vai. E você vai a primeira, é que nem pular na piscina. A criança vai o primeiro dia, se atraca nas pernas da mãe, entendeu? E depois disso você vai. Claro que na comunicação é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você recebe muitos pacientes aqui que manifestam esse tipo de receio, o receio da estreia, do palco. O tempo todo. Isso não é... E pessoas com muitos anos, cantores. Sim. Muitos cantores. Quer dizer, não é só um público de jornalistas, artistas e... Toda apresentação em público. Eles consideram, em algumas estatísticas, que é o maior medo, em primeiro lugar. É o medo de falar em público. É. E isso é corrigível? Você já deve ter coleções de pacientes que chegaram de um jeito e saíram de outro. Com certeza. Aqui mais uma vez e publicamente agradeço a Ângela pela atenção e pela generosidade em dividir esse conteúdo tão riquíssimo com a gente. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe por favor o seu comentário, a sua crítica, que é muito importante essa troca de informações, o estabelecimento dessa via de mão dupla na produção de conteúdo. Obrigado mais uma vez, lembrando que a partir desta segunda-feira, 9 de março, todo o nosso conteúdo também disponível no maior portal sobre o jornalismo do Brasil, o portal Comunique-se. Até o próximo vídeo. Valeu!